Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos. Feliz sábado também. Um ótimo bom dia a você que também nos acompanha aí no canal Adventistas Parque Piauí. E é chegado agora o momento da recapitulação da lição da Escola Sabatina, né? Momento em que a gente relembra algumas coisas que estudamos durante a semana, algumas coisas que nós também aprendemos durante a semana e vamos compartilhar agora, né, Lindalva? Bom dia, certeza. feliz sábado. Bom dia, amor, feliz sábado. Tudo bem com você? Tudo bem. E que lição linda, né? Muito bonita. Muito bonita. Fala de um personagem central da história da humanidade. E qual seria o verso para memorizar, meu bem? O verso para memorizar da lição 10, né? Já chegamos aí na lição de número 10 da Escola Sabatina, né? Que tem por título Fazendo o Impensável. E nesse caso nós temos aí o verso para memorizar que está lá no livro de Isaías, capítulo 53, verso 5, que diz o seguinte: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Amém? Amém. Essa lição ela é muito interessante, ela já começa querendo finalizar, né? Só antes da gente entrar, Lindalva, para quem não tem a lição, você pode acompanhar através do livro de Isaías, os capítulos 50, capítulo 52 e o capítulo 53, tá? Quem tiver aí sem a lição no momento, pode acompanhar, porque a lição está baseada nesses capítulos. Com certeza, vai dar para seguir direitinho, do início ao fim, baseada nesse livro, nesses capítulos, né? Exatamente. A parte, já iniciando realmente de fato a lição, ela nos traz uma história muito marcante, né? Muito marcante, digamos que realmente seria um ato impensável feito por uma pessoa, né? No caso, a história aqui fala de um cristão chinês chamado Lu Fuqin, né? Ele teve um ato de amor pelos seus compatriotas impensável, viu? Assim, no momento, a Madre Teresa, algumas pessoas assim tiveram atos semelhantes ao dele, mas o que ele fez foi incrível. Os seus compatriotas, eles foram presos, foram levados cativos, né, se tornaram escravos pelas minas da África, né, e eles estavam sendo escravos lá, né, o seu povo, os seus amigos, digamos assim para nós, né, Edmilson, os nossos conterrâneos, e ele não sabia o que fazer para ajudar aquelas pessoas. E eis que ele teve uma grande ideia. Aquele povo se tornou escravo. A única forma dele ajudá-los seria se tornando o quê? Escravo. E ele decidiu se tornar escravo naquelas minas africanas por um período de 5 anos, né? E por isso que o título tem muito a ver já com essa história, porque diz fazendo o impensável, né? E durante esse período ele se doou 5 anos. Mas, nesse período, algo maravilhoso que ele jamais poderia ter conseguido fazer se estivesse lá no seu país, na China, só vendo de longe, só imaginando o que estaria acontecendo, é que ele pregou o Evangelho de Jesus Cristo e levou aos pés de Cristo 200 pessoas, amém? Eu fiquei assim, meu Deus, que maravilha, né? Uma história assim, maravilhosa. A história conta que ele, antes dos 5 anos que ele se prometeu, né, se comprometeu a ser escravo, ele veio a falecer. Isso. Mas ele tinha todo esse propósito de, no período de 5 anos, levar o Evangelho de Cristo para todas aquelas pessoas que eram escravos. Se tornou escravo para salvar outros. Lembra um pouco dessa introdução de quem nós iremos falar, não é verdade? Exatamente. E um detalhe que esse homem, ele era uma pessoa rica na China. Ele era um homem de posses, um homem exaltado. Então, toda essa ilustração ela vai ter muito a ver com o que nós vamos recapitular aqui durante a lição, né? É verdade.
Lembra também Moisés, que também Moisés era um homem que era rico, abandonou suas posses, né, deixou de ser filho da filha de Faraó para simplesmente se dedicar ao seu povo, né? E assim, imaginar na época de Moisés fazendo aquilo, uma coisa. Agora, imaginar que ainda em nossos tempos, homens como esse existiu, é maravilhoso de testemunho e serve de exemplo para a gente, pelo menos em algumas coisas. Ok, alguém gostaria de comentar? Edmilson? Não, para passar. Sigamos. Ludemília, só um minuto. Oi. O que a gente vê aí que geralmente está acontecendo o contrário, né? A pessoa é pobre e, lógico, que ela vai querer o melhor. E no caso da lição, que vai falar mais tarde, uma pessoa que está no melhor e regride. A gente não consegue mensurar que amor é esse. Não, realmente, que amor é esse, né? Muito bem. Seguindo aqui a lição, nós temos a parte de domingo. A parte de domingo tem por título a difícil verdade de Isaías, que está lá no capítulo 50, dos versos 4 ao verso 10. Nesse capítulo, nós temos aí a descrição em primeira pessoa do que Jesus passaria nas mãos de seus algozes, né? Chama a atenção que a palavra, a expressão "o Senhor Deus" é usada 4 vezes dos versos 4 ao verso 10. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que Jesus ele estava submetido à vontade do Pai, né? Que a intenção maior de Cristo era se sacrificar para nos dar a limpeza dos pecados, dos nossos pecados. Então, a mensagem que Isaías tinha para dar ao povo era de que viria esse Messias, que se sacrificaria por nós para a remissão dos nossos pecados, né? Então, era uma verdade um tanto quanto difícil de ser dita pelo todo o contexto, né, em que se daria esse sacrifício, e também pela questão do povo estar distante de Deus naquela época. Verdade. Interessante, amor, que na parte de segunda-feira, Isaías ele vem trazendo a abordagem de uma forma de poema e vem falando de um servo, né? Um servo que, diante da história da humanidade, foi interpretado de várias formas. O que você tem a dizer a respeito disso, desse servo e dessas interpretações? Isso, no caso, a segunda parte do livro de Isaías é composta por 4 poemas, né, conhecidos como Cântico do Servo. E essa parte de hoje, essa parte que estamos recapitulando aqui, contém a quarta parte desse poema. E vai do final do capítulo 52 até o fim do 53. Antes de você prosseguir, eu fico até imaginando assim, quem canta, né, fica pensando, era um cântico. A pessoa, como que seria, né? Como que era cantado? E assim, se alguém trouxesse... Né? A melodia, né? E assim, pelas descrições, eu acredito que seria um cântico triste. Não era um cântico alegre, né? Porque o poema, se a gente, durante todo, principalmente Isaías 53, a gente percebe a amargura, né? O sofrimento. Então, provavelmente seria um cântico triste, né? Exatamente. Aqui na lição diz que cada frase tem um significado profundo, que revela a essência da busca impensável de Deus para salvar a humanidade mergulhada e perdida no pecado. Porém, existem algumas interpretações, né, em relação a quem era esse servo. Os judeus, eles chegam a dizer que esse servo é um anjo, é o próprio povo de Israel, né, que a gente sabe, se analisarmos bem, a gente vê que não se encaixa essa descrição. E, ao longo do relato bíblico, nós vamos ver que esse servo se encaixa
em apenas uma figura. Quem seria? Será? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tá? Com certeza. E aí, então, o que leva a gente a entender que é Jesus Cristo? Que é esse servo? Justamente pelo fato de que Jesus ele tomou para si o quê? Nossas enfermidades, nossas dores, nossas transgressões e nossas iniquidades. O povo de Israel fez isso? Não. Não. Não fez. Não fez. Pelo contrário, se distanciou de Deus. Então, não era o exemplo em relação a isso. Então, a única pessoa, a única figura que se encaixa aí é a figura de Cristo. Cristo, como sacrifício perfeito, como o Deus que se tornou homem, se tornou ser humano em carne e osso, ele é o único que se encaixa aí. Então, assim, e justamente nesse capítulo 52 e o 53, é que nós encontramos, digamos assim, o Monte Everest da profecia messiânica. É verdade. Então, se alguém, né, por aí tiver alguma dúvida em relação a esse personagem de Isaías, você pode descrever e realmente pode falar que realmente, historicamente, houve muitas interpretações, mas o personagem central aqui desse servo que viria ser servo para mim e para você é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o interessante também, ainda nessa parte de segunda, é que esses capítulos de Isaías, ele mostra para nós o Evangelho no Antigo Testamento. Sabia? Já pararam para pensar nisso? Interessante. Porque Isaías aqui, nesses capítulos, ele mostra todo o sofrimento de Cristo antes da sua exaltação. É verdade. Mostra desde o nascimento, sim, vem relatando desde o nascimento de Cristo até a sua exaltação. Verdade. A gente pode dizer aqui que é um poema profético, né? É um poema que estava sendo narrado ali, mas ele iria ser executado no futuro. Pode falar, Edmilson. Quando ele estava falando aqui sobre essa questão do servo sofredor e o Tiago mencionando aí essa questão de quem era esse servo e tudo mais, e ele falou aí o povo de Israel ensinava que era um anjo, que era o próprio povo de Israel. Me fez lembrar a história do eunuco, né? Quando o eunuco sai lá, o eunuco da rainha de Candaça, né? Sim. Quando ele sai de Israel, ele está lendo esse trecho aqui. E aí Estevão acompanha ele, aí ele disse, você entende o que lê? Aí ele disse, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Sim. De quem é que ele está falando? Ele estava falando de Isaías, né? De quem ele está falando? Ele está falando dele mesmo ou de mais outra pessoa? Porque ele era uma pessoa de costume aí em Israel, né? E talvez ele ouviu esses trechos por lá e alguém ensinando, né? De que era o povo de Israel, que era um anjo, mas ele não tinha se convencido disso. Ele ainda tinha essa dúvida. Ele disse, de quem ele está falando? Aí quando Estevão fala e começa a exemplificar na vida de Jesus tudo aquilo que estava escrito no livro de Isaías, o homem não teve mais a dúvida que ele tinha. Tudo se encaixa, né? Tudo se encaixou. Aí foi como assim um estalo na cabeça dele. E aí ele disse, olha, agora o que impede de ser batizado? Aí nós temos a água aqui, tá? Desceram e já foi logo. Não, eu quero ser batizado logo. Por quê? Porque ele já tinha consciência de que ali era o próprio Cristo, né? Amém. E aqui, voltando só um pouquinho aí da difícil missão, Israel não conseguiu compreender isso, porque é difícil de se compreender que o Messias haveria de passar por tudo aquilo. Tão tal é que quando Jesus veio e se encaixou corretamente nessa profecia, mas eles não aceitaram, porque eles não aceitavam que o Messias fosse dessa forma, que haveria de morrer, de sofrer, de passar por tudo aquilo dali, mas eles acreditavam no Messias
queria chegar devastando tudo, destruindo tudo. O Messias exaltado, né? O Messias não o Messias exaltado. como uma ovelha que vai para o matadouro e etc e tal, como diz lá o capítulo. Com certeza, verdade. Exatamente. Sim. Só pode falar, a Marlete está fazendo um comentário aqui, pode falar. Mas assim, eles se enganaram porque quiseram, porque estava bem clara a profecia de Isaías, né, dizendo que ele seria rejeitado, que ele seria feio, que ele seria maltratado, que morreria, como um cordeiro ele seria morto, né? Então, assim, só pegaram a parte que interessava da profecia. Exatamente. A própria lição diz aí na parte de segunda-feira que como é o título aí? O poema do servo sofredor. Pois é, eles não entendiam. Segunda não, aliás, domingo. Domingo é difícil. Verdade. Pois é, Isaías. difícil. Era difícil deles entender e compreender, porque, como disse aqui a Marlete, eles queriam só a parte boa. Exatamente. E a lição, nessa parte de segunda-feira, ela é muito feliz também, e por trazer para nós de forma didática todo esse esclarecimento. Aqui na lição diz, Isaías 52, do verso 13 ao 53, diz que o servo prosperaria e seria exaltado, mas sua aparência seria desfigurada a ponto de não ser reconhecida. Isso. Isaías 53, verso 2 e 3, diz que dá início um doloroso declínio da origem do servo e de sua aparência comum, até o seu sofrimento e rejeição. O 53, do 4 a 6, faz uma pausa para explicar que o seu sofrimento era realmente o nosso castigo, que era nós que deveríamos receber esse castigo. E ele suportaria até o fim para nos curar. O capítulo 53, do verso 7 ao 9, continua o declínio do inocente servo rumo ao túmulo. E, por fim, o 53, do 10 ao 12, o servo ascende à exaltada recompensa, prevista no início do poema. Isso. Então, aí nós temos toda a descrição completa desse poema, que realmente todas as características levavam a uma única pessoa. Por mais que eles não aceitassem que seria daquela forma, que teria que ser daquele jeito, porque, assim como nós, como é que a gente imagina um presidente, né? Não vou citar nomes, mas enfim, a gente imagina aquela pessoa de poder. Você não imagina que alguém assim pobre, humilde, alguém que sofredor, que vai ser açoitado, que vai ser humilhado, que aquele ali vai ser o seu redentor, que aquele ali vai ser o seu rei, que aquele ali vai ser aquele que irá lhe salvar. Então, a gente tem muito, Jesus Cristo, ele veio, até hoje as criancinhas têm uns filmes, né, amor? Que quem vai salvar é o grande poderoso, que tem muito poder. Então, Jesus Cristo, ele veio primeiro para chocar. Ele chocou a humanidade ao vir como servo, porque nós, infelizmente, temos dificuldade em servir. Então, Jesus Cristo, entendendo a nossa natureza humana, ele veio da melhor forma possível para nos ensinar que nós devíamos ser servos uns dos outros, né? E Cristo veio dessa forma. Mas a lição também vem perguntando, mas quem creu? Quem acreditou realmente que aquele servo seria Jesus Cristo? Exatamente. Né? Porque, como disse a lição, ele foi humilhado. Ele foi... aqui também vem trazendo, na parte de terça-feira, que o seu sofrimento seria tamanho, a descrição, que ficou desfigurado. Né? E que alguém imaginar, nossa, mas é esse mesmo que seria o nosso Redentor? Não, não acredito. Né? Eu não acredito. Mas uma parte muito importante que vem trazendo é em Isaías 53:6. Vocês podem até acompanhar na parte de terça, que diz assim, ó: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Né? Então, aqui fala da questão da esperança. Na parte de terça, vem falando sobre essa esperança que muitas vezes eu ou você, por algum momento na vida, por um erro, por uma falha, por um pecado,
por um distanciamento, uma frieza espiritual, a gente acha que não tem mais esperança. Mas assim, a mensagem vem trazendo que Jesus Cristo, ele veio para mim e para você. Ele veio para todos nós. Então, o que é que diz aqui? Temos que ter esperança, porque nós andávamos, isso é o quê? Verbo passado, não andamos mais, né? Errantes, nós não somos mais aquelas pessoas, a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Novas criaturas. Então, nós não somos mais errantes. Jesus Cristo, ele veio para nos resgatar e ser esse servo que nos devolveria a esperança perdida, que era a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Exatamente. Nós fomos criados, meus queridos, nós fomos criados seres sublimes, seres perfeitos, e devido à questão do pecado, nós caímos no abismo, né? Então, a parte de terça-feira, ela vem colocando para nós que ela cita o exemplo de Jó, né, que era um homem exaltado, um homem rico e que de repente se viu na pobreza, na miséria, na doença, sem nada. Né, e faz esse paralelo com Cristo. Cristo, o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso, de repente também se vê aqui na Terra para realizar esse sacrifício, mostrar para todos nós que existe a salvação, né? E o detalhe é que essa degradação, tanto de Jó como de Jesus, que Jesus apanhou tanto, que ficou desfigurado, praticamente não se conseguia reconhecer, né? Essa degradação não ocorreu por causa deles, e sim, Jesus por causa de nós, né? Por causa Sim, do nosso pecado. Com certeza. E Jó, pode falar. Jó era um homem temente a Deus, era um homem que seguia os caminhos retos com sua família, e de repente também se vê nessa situação. E também, por que a lição vem trazendo a figura de Jó? Porque assim como Jesus Cristo, que era inocente, sem culpa, sem pecado algum, Jó também era inocente e não entendia o seu sofrimento, né? Jó, aquela coisa, eu e você, a gente sabe que nós somos pecadores e às vezes a gente erra. Sim. E que se alguém de repente chegar e nos apontar um erro, a gente tem consciência, mas assim, Jó estava perdido. Ele não entendia, Senhor, eu não lembro, eu não sei o que aconteceu, eu não lembro de nada que eu fiz de errado, né? Eu sei que a palavra de Deus também diz que ninguém é inocente, todo mundo é pecador. Mas naquele momento, Jó, ele se via como inocente. Ele não entendia a razão do seu sofrimento. Não é verdade? Exatamente. E a diferença de Jó para Jesus é que Jó era um homem pecador e Jesus não. Não. Né? Jesus, ele tomou para si... Se fez pecador. Se fez carne humana, carne pecadora, porém ele não tinha pecado algum. Nenhum pecado. Esse, né, é o grande mistério, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo em tudo foi tentado, porém não pecou. Isso é maravilhoso, né? Com certeza. É um grande mistério que a gente ainda vai ter que aprender dia após dia. Porque, por mais que venham as tentações, a gente precisa se manter como Jesus Cristo. Pode falar. Também essa representação física... Ludemília. Só um minutinho. Sim. Jesus não tinha, né? Jó tinha natureza pecaminosa, nasceu do pecado. E Jesus não tinha natureza pecaminosa. Muita mesmo, ele se despojou de si mesmo. É uma entrega total, né? Entrega Sim, total. Verdade. Ludemília, a Marlete. Na verdade, é o comentário de Israel, né, que ele diz assim, que o cântico é triste devido ao sofrimento vicário de Cristo, mas as notas finais são de alegria porque diz acerca do servo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Muito bonito. Obrigada pela complementação. Ou seja, o cântico, o poema inicia triste, né? Termina com alegria. Porque realmente, ao final dele, é a exaltação de Cristo. Lindalva, você mencionava aqui que
até disse que não ia mencionar nomes, mas quando a gente vê uma representação da gente, de um rei, de um governo, a gente se espera uma pessoa com muito conhecimento, muita cultura e uma boa aparência. Era assim que eles imaginavam, e o primeiro rei foi dado dessa forma, né? Absalão não, Esaú, muito porte, muito alto, essas coisas assim. Sim. Então, quando eles viram, até eu vou mencionar o nome porque eu sou das ameixas mesmo, mas quando a Marina se candidatou, aí as pessoas dizem assim, essa daí que vai ser nossa representante, não tem nem cara de presidente, não sei o quê. As pessoas não queriam saber se ela tinha capacidade administrativa ou não, mas queria saber se a aparência dela ia representar o Brasil em outros lugares. Então, quando Jesus veio, e Jesus estava lá, todo massacrado, moído, não só pelos açoites físicos, mas, acima de tudo, pelas consequências do pecado que estava sobre ele naquela hora, as pessoas olhavam, e Isaías profetizou, né? Que olhavam para ele e não via nem aparência, nem formosura, e ele era desprezado e dentre os homens, e não tinha... Então, tudo aquilo dali, as pessoas olhavam e viam, não, esse aí não tem condição de ser nosso libertador. E tu falando aí, Edmilson, eu me lembro de Davi, né? O pastorzinho de Jessé. É linda, porque entre vários irmãos dele, simplesmente foram buscar o mais forte, foram buscar o mais bonito, foram buscar mais aquilo outro. E assim, o inesperado, que não estava lá, o menininho, aquele que parece era o mais desfavorecido enquanto sua beleza, foi o escolhido, né? E às vezes eu até lembro de mim em relação à questão de Davi, porque lá entre os 5 irmãos, digamos que a mais improvável seria eu, né? Porque era mais traquina, era mais terrível, era que dava mais trabalho, era mais rebelde, mais revoltada, né? Ou seja, e vem Jesus Cristo e transforma, faz tudo novo, uma nova criatura, né? Então, Deus tem que chocar, meu povo, entendeu? Então, a gente precisa ter a fé de que aquilo que a gente vê será uma outra pessoa, um outro homem, tudo se faz novo. Então, o milagre, na realidade, não acontece quando você vê ele pronto, mas quando você almeja vê-lo já realmente concretizado pela fé. Então, é muito fácil a gente pegar algo que é ali tudo bonito e já está pronto. Agora, você apostar, apoiar naquilo que era improvável, aí sim, isso é motivo de esperança, fé e grande alegria. E só antes da gente passar para a parte de quarta-feira, eu queria só fazer aqui uma outra comparação, né? A lição traz a comparação entre Jesus e Jó, né? Mas também eu queria fazer aqui essa comparação com a questão do pecado. Os dois, Jesus e Jó, no relato bíblico, a gente vê que eles ficaram desfigurados. Jó pela sua doença e Jesus pelos açoites. E eu queria fazer essa comparação em relação ao pecado. O pecado, ele nos desfigura também. É a representação física aqui do pecado, tá? Então, essa questão do pecado, ela é muito séria. Como eu falei lá no início dessa parte de terça, nós fomos criados seres sublimes e perfeitos por Deus. E o pecado, ele nos desfigurou no sentido moral, né, no sentido como ser humano, como criaturas feitas por Deus. Então, assim, com o pecado não se brinca, né? Não se brinca. Nós temos, a gente crendo no relato bíblico, nós encontramos aí um caminho para a salvação. Um caminho que vai nos levar à nossa transformação em seres perfeitos novamente, com a volta de Cristo. Amém? Amém. A lição vem trazendo na parte de quarta-feira, os inalcançáveis. Quem eram esses inalcançáveis? Quem? Será que realmente aquela pessoa que a gente vê assim, não, esse daí não tem condição. Aquele bebum ali jogado no chão, aquela prostituta, aquele ladrão, não, esse aí não é possível. Então, assim, aquele corrupto, a gente pensa,
a gente se choca, né? Ainda hoje, quando a gente vê, a gente tem uma tendência de ficar assim duvidoso. A gente vê aquele político corrupto, não sei o que mais lá, e assim, se tornou evangélico, né? É natural da nossa natureza humana duvidar. Será que é sincero, né? Ou um criminoso cometeu um assassinato, assim, será que é sincero ou realmente é só balela diante do público? Nós, seres humanos, temos essa tendência. Porém, queridos, só cabe somente a Jesus Cristo esse julgamento, se é sincero, se é honesto, se é fiel ou não, cabe a Jesus. Porque aqui diz, na parte 4, que nós éramos os inalcançáveis. Eu e você éramos as pessoas que eram... Não tem como apostar naquele ali. Mas Jesus Cristo, através do seu sofrimento, através da sua servidão, ele foi lá e nos alcançou, né? E uma parte muito interessante que vem falando, eu vou ler no finalzinho aqui, na íntegra, diz o seguinte: o peso, a culpa, o castigo pelos pecados do mundo inteiro recaíram sobre Cristo na cruz, de uma só vez, como o único meio de nos salvar. O que isso revela sobre a perversidade do pecado, a ponto de exigir esse preço para nos resgatar? O que a entrega de Jesus por nós, mesmo a um custo tão elevado, revela sobre o seu amor? Aqui, eu meditando com o Tiago em casa, a gente pensou assim, amor, isso aqui é imensurável. A gente pode passar todas as nossas vidas aqui estudando sobre esse amor, sobre esse ato de Cristo, mas é imensurável, não dá para você pensar. Imagine só um criminoso, como um réu, diante de um júri, recebe a sentença de culpado. Ele é culpado porque realmente ele cometeu aquele crime, realmente todos analisaram e viram que ele foi frio, calculista, planejou, e ele merece realmente ser culpado, pagar a sua sentença, ir preso, às vezes uma prisão perpétua, às vezes, né, lá nos Estados Unidos, até mesmo morte, né, pena de morte, e assim receber o seu dolo, né? E o que acontece? Para uma só pessoa receber sobre si a condenação de algo que ele fez de fato, não é fácil, né? É inaceitável, porque você imaginar que vai morrer daqui a poucos minutos é impensável para uma pessoa, sendo culpado. Agora você imagine só Jesus Cristo, inocente, deixou suas riquezas e veio para cá, e ele tomou sobre si, não foi o pecado só de uma pessoa, foi de toda a humanidade. E o detalhe, não foi só daquele povo do passado, foram os nossos. E ainda dos que virão. Então, assim, o peso era muito pesado. No Novo Testamento fala que Jesus Cristo, no momento da sua entrega, ele suava sangue, né? Ele suava de uma forma terrivelmente. Ele teve medo, claro, ele foi humano, mas ele tinha a sua missão. Ele tinha uma missão tremenda e ele não ia abrir mão dela. Ele não ia abrir mão dela de forma alguma, não é verdade, amor? E aí é muito pesado quando você pensa assim, inocente. E nós hoje, nós estamos, infelizmente, muito frios, porque você imagine só, se hoje a gente ouvisse em um júri que alguém inocente foi lá e diz, não, eu vou. Pode, eu vou no lugar da Lindalva, eu vou lá morrer por ela, porque ela precisa viver mais um tiquinho aí. Não tem como você agradecer um ato desse. Mas, de repente, nós, devido ao tempo, né? Mais de 2000 anos atrás, devido a esse tempo, a gente parece que não precisa. E aí a gente esquece, a gente comete mais um ato errado, mais um pecado, a gente deixa para lá. Esquecemos totalmente o espírito de gratidão pelo que Jesus Cristo fez por nós. As pessoas só se comovem um pouquinho mais sobre o ato de amor de Cristo na Semana Santa, mas depois eu esqueço e vira tudo festa de novo. Então, assim, o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez por nós,
não é para ser lembrado só no Natal. Não é para ser lembrado só na Semana Santa. É para ser lembrado todos os dias. Porque não foi em vão. Foi um sofrimento que foi eterno para todos que pecaram, que estão pecando e que ainda vão de pecar. Então, vale a pena eu e você pedir a presença do Espírito Santo para que ele nos incomode de dizer, Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso pensar no teu amor, porque, como diz a música do Araldo, assim, que amor é esse, né? Incomum, não tem. É o livro mais lindo do Amir Rondô, ele diz sobre o incomparável Jesus Cristo. Quem puder ler, leia esse livro. Lá fala desse incomparável Jesus Cristo, que não tem como comparar o amor de Cristo ao de ninguém. Ludemília. Por exemplo, a gente vê o sacrifício, né, que Cristo fez. O sacrifício, como a gente está falando ali, que não tem imensurável, não tem como a gente pensar. É imensurável. E eu olho para mim e vejo quão ingrata sou. Não consigo fazer um sacrifício pelo meu Cristo, que deu a vida por mim. Não consigo fazer um jejum de 24 horas. Eu não consigo abrir mão das coisas que eu gosto de comer, né? Para fazer esse sacrifício, e que é para o meu próprio bem, que ele pediu. Ele gosta tanto de mim, cuida tanto de mim, que fala, não coma isso para você não danificar o seu corpo, para mim poder me comunicar melhor contigo, né? E tantas outras coisas a gente não faz. Não use isso, não coma aquilo, durma cedo, faça isso, faça aquilo, para o nosso próprio bem. É para o nosso bem. Imagine se fosse para o nosso mal, e né? a gente não faz. Outra coisa, a gente vê muito isso, né? Quando a gente vê na TV, uma pessoa que é confundido com um bandido, passar 1 ano, 2 anos preso por um ato que ele não cometeu. A gente fica, né? Indignados. Indignado. Imagine o que Cristo fez por nós. E como você falou, a gente fica tão insensível, ou pelo tempo, ou pela nossa natureza, que a gente não para pensar sobre isso. Não. A gente sabe o que ele fez, comenta aqui, mas no fundo, no dia a dia, a gente não lembra, não consegue sentir isso, né? Isso. A nossa natureza realmente é terrível. Por isso que a gente tem que orar a Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que estiver de pé, que ore para que não caia. Porque se a gente se afastar um pouquinho de Jesus e esquecer desse amor, desse ato, né, de abnegação, a gente se torna um ser humano comum. Uma pessoa qualquer capaz de cometer qualquer coisa. Pode falar. Baseado no que você estava dizendo e no que a Ludemília, que nós cada dia nos tornamos insensíveis a essas coisas. Por quê? A própria Bíblia, ela compara o pecado como a lepra, e a lepra, o hanseníase, em nossos dias, né, ninguém pode andar chamando mais desse nome, de lepra, ela torna a pessoa insensível, né? Então, às vezes, ela não tem mais sensibilidade nas terminações dele, né, na pele, e dedos, orelha, essas coisas, nariz. Então, fica tudo insensível. Então, o pecado, ele, diante de tanta demonstração de Jesus, de amor de Jesus por nós, mas o pecado nos tornou insensíveis. Que a gente olha aquele dali, oh, mas foi bonito isso aí, mas não sente nada. Não sente o desejo de uma transformação, não sente o desejo de uma mudança. Ficou simplesmente bonito, oh, mas foi bonito mesmo que Jesus fez. Nós somos tão insensíveis, não somente nessa questão espiritual, como mesmo humana. A gente está aqui comendo um prato de comida e vendo ali o meio-dia, o pessoal, tem gente que tem amor por isso, de ficar vendo o povo, morreu aqui, morreu ali, e a gente comendo aqui, minha gente, morreu. E morreu, e morreu. Se tornou uma coisa comum, banalizou o nosso sentimento, assim, está terrível, a gente não consegue sentir. Eu estou aqui desfrutando de uma coisa prazerosa, que é me alimentar, mas, no entanto, não estou preocupada com aquela mãe que está sofrendo, chorando. Então, assim, peçamos a Deus sensibilidade. Sensibilidade não somente
pelo que Cristo fez, mas pelo que nós precisamos fazer pelos outros e pelo que eu e você possamos ainda fazer lá na frente. Mas Isaías ainda fala, amor, de uma parte muito importante, né, para a gente, não podemos deixar de comentar, sobre esse sacrifício que Cristo fez, que ele foi levado ao matadouro, né? Isso. A gente sabe que as leis levíticas diziam que a gente deveria fazer um sacrifício quando a gente pecava contra alguém ou contra Deus, né? Sim. E esse sacrifício exigia o derramamento de sangue, sangue puro, sangue sem mácula, né? Sangue inocente, né? Sangue inocente. E Talvez a gente só não esteja tão horrorizado de nossos pecados, porque todo sábado, quando a gente vem ao culto, seja qual for o culto, a gente não precisa trazer o cordeirinho e não veja ele ser sacrificado. Talvez, se a gente ainda tivesse naquela época, a gente sentiria o horror pelos nossos pecados. Mas como não, está tudo bem, né? A gente só faz uma oraçãozinha que eu às vezes nem faz, né? Mas, gente, o pecado ainda é horroroso. Pode falar. Exatamente. E aí, naquele tempo, a ovelha era esse animal que era utilizado representando a Jesus Cristo, que seria esse cordeiro que se sacrificaria por nós. Isaías 53, no verso 7, diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha que interessante, porque Jesus, Todo-Poderoso, Deus do Universo, foi pregado em uma cruz, foi açoitado, desfigurado de tanta pancada, de tantos açoites. Ele teria muito bem a força para poder sair daquela cruz. Ele teria toda a capacidade, todo o poder para se livrar daquela cruz. E aí mostrar toda a sua glória, todo o seu poder perante aquele povo, perante os seus assassinos. Mas o que ele escolheu? Qual era a sua missão? Restabelecer a nossa conexão com Deus, que foi tirada pelo pecado. Então Jesus, ele se tornou esse cordeiro que deu a vida por nós para nos livrar de todo o pecado. E aí, como bem Lindalva, Ludemília e Edmilson falaram, a gente se esquece todos os dias desse sacrifício. E assim, o que nós fazemos todos os dias? Nós jogamos pedra na cruz, sabia? Nós zombamos no nosso dia a dia, mesmo sem perceber, mas a gente zomba do sacrifício de Cristo. Quando eu não ajudo o meu irmão, quando eu julgo o meu próximo. Então tudo isso é jogar pedra na cruz. Quando eu desrespeito o meu pastor, quando eu desrespeito a igreja, então tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é de Deus, o Espírito Santo, nós desrespeitamos quando nós esquecemos desse sacrifício que foi feito. Amor, Ludemília. Como o Tiago falou aí, Jesus, em meio a toda essa turbulência, dores, foi cuspido, podia ter feito tudo, ele não fez. Por quê? Ele não perdeu o foco. Eu quero salvar, a minha missão é salvar, como ele disse, né? Se possível, afasta de mim esse cálice, porque estava doendo muito. E nós, por qualquer coisa, deixamos Cristo. É verdade. Por uma coisa banal, você deixa, Não, eu tenho... Jesus fez tanto por mim, o que custa? É verdade. Né? E a gente perde o foco, e ele, em meio a tanta opressão, ele não perdeu o foco, ele não desistiu de nós. Amém. E não desiste, né? Amém. É verdade. O nosso foco, o nosso espelho é Jesus Cristo. Se a gente desviar e olhar para o nosso semelhante, a gente desiste. Agora, a Mirodô, se olhar para nós mesmos, a gente já desiste. A Mirodô, ele falou, uma vez quando ele esteve aqui em Terezinha, ele disse assim, você não vai aceitar um cargo? Te magoaram? E Jesus Cristo te magoou? Jesus Cristo, o que ele fez de mal para você?
Ah, você vai sair da igreja? E Jesus? O que ele fez para você sair? Gente, aí ele, um silêncio. Porque, gente, seja o que eu faça para você de mal, ou você faça por mim, Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Entendeu? Ele é inocente. Só nos resta realmente focar. Se a gente conseguir focar, meu povo, até o final, só tem duas respostas. Se eu e você focarmos até o final, permanecermos firmes até o final, é porque focamos em Cristo. Se não permanecermos, é porque focamos na humanidade. Mas aí a gente ora pelos irmãos, né? A gente vai lá, chora, e aí a gente tenta, em amor, restabelecer as relações, né? Mas, amor, eu gostaria de comentar, só para fechar, Marlete, que, assim, essa referência aqui de Isaías 7 é muito forte, porque aqui diz que Jesus Cristo ele foi levado ao matadouro. Vocês já viram alguém interceder por um animal? Não mate essa galinha, não mate esse porco, não mate esse bode. Não! É certo que aquele animal vai morrer. É certo que vai morrer. O fim daquele animal é a morte. Então, Jesus Cristo, aqui diz que ele foi levado ao matadouro. Então, assim, por mais que Pedro achasse que em sua força, usando a espada, sabe? Pedro, assim, eita, Pedro, na sua força ali, na sua incoerência ali, ele quis livrar Jesus Cristo da morte. Mas, como a Ludemília bem disse, ele tinha um foco. E a missão dele era cumprir. Ele precisava morrer por mim e por você. Nada ia impedir, como um matador. E por isso que Jesus Cristo ele foi lá de forma calma, calma entre aspas, mas sem tentar fugir, porque ele tinha a missão. E quando você tem uma missão, você tem que cumprir. E Jesus Cristo cumpriu. Exatamente. Sim. Ela chora porque ela sabe que ela vai morrer, que ela está vendo Tem consciência. a irmãzinha dela da frente morrer. Sim. Ela fica afastando para trás. Sim. Mas não tem jeito, a bichinha vai morrer para nós comer, gente. Vai morrer. Entendeu? Ela Amor, falou e da a vaquinha, exaltação? né? E a exaltação, para fechar. A parte alegre, porque tem que ter a alegria, né? Isso, a exaltação é a ressurreição de Cristo. Amém. Né? É a ressurreição de Cristo, porque ele era o Deus, e se ele não ressuscitasse, tudo isso teria sido em vão. Verdade. Né? Todo esse sofrimento. Então ele veio nos mostrar que é o Deus Todo-Poderoso e que está aí para nos perdoar. Amém. Certo? E eu queria só encerrar... Eu posso comentar também outro? Rapidinho. Aqui em Isaías 11 diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso. Amém? E Essa é o meu encerramento, amor. Agora o seu. E só complementando, Isaías 55, verso 7 diz o seguinte: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Amém. 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 Então, Eu lembrei de uma música que a gente podia cantar. Não sei se a menina tem aí no... Todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Pode ser? Pode ser, Marlete? Pode, né? Então tá. Deixa para o próximo sábado, ela está dizendo aqui. Olha aí, já é o tema do próximo sábado, então vamos aguardar. Cantor é bicho agoniado. Na hora que ouve assim uma música, já quer cantar. E antes da gente orar, com o encerramento da lição, queria fazer uma doação de uma lição. Tem algum irmão aqui que está sem a lição? Ô, glória. Ali, pai, foi mão para todo lado, como é que a gente faz? Aí a Marlete vai fazer o sorteio, tá? Tem 3. Bota 3 nomes, bota da irmã... Irmã Fátima. Irmã... Seu nome? Márcia.
Ludemília E Neuza. e Neuza. E agora, Marlete? Pronto, tem Tem duas. duas, Opa! apareceu mais uma. Ô, bênção. Eita, Senhor. Bênção E agora? graúda, ó. E agora? Então entrega para quem é bom. Pronto, faz. Tem. Daqui a Pronto. pouco a gente faz o sorteio. Então, Ok, então vamos que bom, orar. meninas, já temos 2 bênçãos aí, né? Vamos orar. Então, mantendo a reverência, fechemos nossos olhos e oremos. Maravilhoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por este momento que tivemos da recapitulação da Tua lição, em que pudemos entender, Senhor, que por nós mesmos não tínhamos condições de restabelecer a conexão contigo que foi tirada através do pecado. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo por todos nós, que nos mostra a salvação, que nos leva a entender que há solução para o pecado, que nos açoita, que nos desfigura. Obrigado, Senhor, também por ser esse nosso Deus que perdoa as nossas iniquidades, que perdoa o nosso pecado. E que possamos, Senhor, honrar esse sacrifício que o Senhor fez por nós, a cada dia, no nosso viver, na nossa rotina, que possamos exaltá-lo como o Rei do Universo. Fica conosco, Pai, perdoe os nossos pecados. É isso que te pedimos, Senhor, e muito agradecidos somos. Em nome de Jesus, amém.